o seu maior inimigo é você mesmo. E continuar no texto, verso 15, quando diz que a imagem de uma relação sexual, quando diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E aqui nós temos uma imagem de uma relação sexual em que nós temos um pecado que nasce a partir de um pai que se relaciona com o seu eu, que é o chamado desejo proibido, pecaminoso, que Tiago chama de cobiça. E aí, então, esse desejo pecaminoso, que existe em sua carne caída, e te tenta ao pecado, ele ainda não é pecado. Ele é o desejo para o pecado. E ele te tenta a namorar com quem não deve namorar, te tenta assistir o que não deve assistir, tenta comer o que não deve comer, tenta beber o que não deve beber, mas ele não é pecado ainda. No entanto, se você dá lugar a esse desejo, diz sim para ele, ok, está liberado, ele gera o pecado. O pecado é o filho do meu desejo proibido. O pecado é o filho da cobiça. O desejo proibido gera o pecado é o filho do desejo, cresce, segundo Tiago, até o ponto de dar à luz e se externalizar. E aqui a imagem de um bebê que vai crescendo dentro da barriga da mãe, depois da concepção, até ele dar à luz, até ele sair. Então eu tenho um desejo e eu estou ali segurando ele. Mas se eu dou lugar a ele, digo sim a ele, ele vai então e gera o pecado. O pecadinho nasceu dentro de mim, ele vai então crescendo, crescendo, crescendo dentro de mim. Ele vai então se formar, ele vai então se consumar, e o pecado, uma vez consumado, ou seja, completamente crescido, ele vai ter outro filho. Assim como o meu filho vai ter outro filho, o meu filho vai crescer e vai ter outro filho, o desejo pecaminoso tem um filho chamado pecado, e o pecado vai ter outro filho, que Tiago chama de morte. Depois de nascido, crescido, consumado, o pecado vai gerar a morte, tanto física, e a nossa morte física, ela é um resultado do pecado, é um castigo parcial do nosso pecado, mas principalmente o pecado vai gerar a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. O desejo pecaminoso é o pai do pecado, e o pecado é o pai da morte. O desejo pecaminoso é o pai do pecado, e o pecado é o pai da morte.